Segundo o neurocientista e professor de cinesiologia Paul Zé, é possível sim se tornar o Batman na vida real. Para nós entendermos um pouco melhor o que motivou essa pesquisa e como que a gente pode ter um pouquinho mais de segurança em cada um dos dados, é necessário entender quem é Paul Zé, que, por sinal, eu não sou muito bom de inglês, não sei se pronuncia assim. Paul Zé, na Universidade de Vitória, British Columbia, Canadá, era professor de neurociência e professor de cinesiologia. Ele também é autor de alguns livros que fazem menção, que tem como base, na verdade, como se tornar super-herói na vida real. Ou melhor, como se tornar herói, né? Se você não sabe a diferença, herói não tem superpoderes. Super-herói tem superpoderes. Uma das coisas que é mais do que óbvio é um grande treinamento em arte marcial. E nessa hora eu posso acrescentar algumas coisinhas, que provavelmente eu devo ter falado em algum dos vídeos, já devo ter falado isso, que eu tenho uma especialidade dentro de arte marcial, né, de defesa pessoal. E o que acontece? Mesmo com 11 anos de treinamento, sempre vai aparecer alguém melhor do que eu, sempre vai ter, seja com menos tempo, seja com mais tempo, isso pouco importa. Não importa quanto tempo você tem de treinamento, você não fica invulnerável. E aí é onde entram duas questões importantes. A primeira, ele não poderia fazer uma única arte marcial. Porque o que acontece? Ficaria muito na cara, pelo menos a nível de probabilidade de quem ele é. Então teria que ser ou alguma coisa muito particular, e ele não fazer isso durante o treinamento, por exemplo. Se eu desenvolvo um estilo meu de luta, as pessoas percebem, eu posso estar mascarado, e as pessoas vão perceber que é o meu estilo de luta. Do mesmo modo, se eu for o melhor, eu vou chamar muita atenção e vou ser melhor analisado dentro daquele tipo de arte marcial analisado, porque as pessoas vão patrocinar, vai ser feito competições, enfim, ou quem é somente de defesa pessoal vai ser muito admirado, e toda essa atenção vai trazer uma coisa, cara, engraçado, ele deve ensinar Batman, né? Aconteceria algo do tipo. Então ele também não poderia ser o melhor no que diz respeito a um único estilo de arte marcial. Além do que, nós sabemos, essa luta vem de muito tempo, com relação a qual é a melhor, e não tem uma melhor arte marcial. Tem, em todas as artes marciais, fraquezas e forças que precisam ser sempre cobertas nesse análise de caso, friamente pensando na figura do Batman, por artes marciais que se completem ou que se complementem, como é o caso de você pegar uma arte marcial de luta em pé e outra de luta de chão, até mesmo para não se confundir durante o processo de aprendizagem. Não somente arte marcial, mas a nível de treinamento, você imagina, você precisa fazer parkour, e aí você precisa ser muito bom mesmo no que você está fazendo, porque, adivinha, você vai ficar pulando de um prédio para outro, você precisa ser muito bom nisso, para você não morrer. Claro, a gente não está levando em consideração o dinheiro nem os equipamentos, a gente só está primeiro vendo o que é possível e não o que não é possível fazer para nos tornar o Batman, segundo a pesquisa do Paul Zé, né, que é uma pesquisa muito séria, como você já está percebendo. Além de treinamento de arte marcial e parkour, é necessário ter muita velocidade. Então, era necessário ser um grande velocista? Mais ou menos, porque nessa hora também a gente encontra duas características diferentes de quem corre. Porque o velocista em si, você tem o muito bom em curta distância e em longa distância. E ele não poderia ser o melhor em nenhuma das duas coisas, porque ele precisa sustentar a resistência por muito tempo de corrida, e em contrapartida, também precisa ter uma explosão muito boa. Só que se ele tiver uma explosão muito boa, normalmente é um déficit de resistência numa corrida longa. E vice-versa. Se ele tiver uma resistência muito boa na corrida longa, normalmente fica um pouco mais deficiente esse primeiro momento de explosão. Então ele precisaria ser mediano, precisaria ser uma pessoa comum. É engraçado isso, mas a pesquisa que aponta isso é desse neurocientista que consegue analisar cada detalhe, né? Porque a cinesiologia, né, de repente você não sabe, é justamente o estudo do movimento do corpo humano, do modo especial do corpo humano. Então ele
leva em consideração esses detalhes, que foi o que fez ele inclusive se apaixonar por essa área, é poder entender qual é a influência da mente no corpo e o movimento do corpo propriamente dito. E apesar de já estar incluído em arte marcial, eu nem comentei a respeito do arremesso de armas, né? Que de qualquer forma, mesmo quando você encontra um local que te ensina a lutar com armas não letais, muito dificilmente vai te ensinar a ponto de esta arma não letal se tornar algo letal, né? De alta precisão. E ainda que fosse assim, depois de um tempo ele precisaria, até mesmo para não chamar tanta atenção, e conseguir dormir, depois de o que, segundo a pesquisa, demoraria de 15 a 18 anos de treinamento, ele pegar e não estar mais treinando junto com outras pessoas. Até mesmo porque na rua ele já estaria colocando na prática, ele teria que treinar sozinho, tanto para não chamar muita atenção, não ser observado, e porque em alguns casos, o treinamento, por exemplo, de arremesso de armas, tem um limite. Ele em casa ele poderia forjar os equipamentos e aplicar os seus treinamentos progressivamente até ficar perfeito, né? Porque é esse tipo de arma usado tanto para distração quanto como arma propriamente dito, como ilusão, né? Durante o conflito, seja para fuga, seja para invasão, seja para o medo, que é uma das armas principais do personagem Batman. Voltando ao nosso querido neurocientista que nos fornece essa pesquisa maravilhosa. Ele justamente se interessou pela neurociência e pela cinesiologia através da arte marcial, vendo coisas mirabolantes que a pessoa pode fazer. Então ele se interessou tanto pelo movimento do corpo, quanto pelo que acontece na mente, o que é necessário, qual é a influência da mente sobre o corpo nessa análise fria do caso, e o que exatamente acontece durante esse processo, qual é a correlação entre as duas coisas e até onde o indivíduo pode chegar. E aí tem uma informação de supra-suma importância nessa hora, que pode incentivar muita gente, é que segundo este dado desse neurocientista, o processo de reabilitação pelo qual inclusive ele se apaixonou, é o mesmo processo do indivíduo se tornar alguém de supra-alto nível em algum segmento. Eu vou ser mais claro. Uma pessoa que esteja sob um processo de reabilitação precisa adquirir habilidades mentais sobre-humanas para que o corpo responda de uma forma sobre-humana no seu processo de reabilitação. É o mesmo processo, segundo este neurocientista, para um indivíduo comum se tornar um indivíduo de alto nível, seja numa arte marcial, num esporte, seja ele qual for, ou até mesmo no dia a dia do cotidiano da vida, o que inclui se tornar o Batman. Que, aliás, por mais que pareça brincadeira no começo, você deve estar percebendo que o assunto é sério e que pode motivar muita gente. Porque se você mirar na Lua, quem sabe se acerta uma estrela, se você tentar realmente se tornar, não no sentido de sair por aí pelas ruas combatendo o crime, mas ter a condição de se defender, de defender o outro com a mesma inteligência emocional, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, que o Batman, realmente você vai ter uma saúde em dia, uma mentalidade motivada, vai conseguir motivar as pessoas, entre outras coisas que não sei nem se dá tempo de abordar aqui, que é sobre linguagem corporal, que depois a gente fala. Então, assim, se você tenta ser, é ótimo. E fica um recado também para as pessoas que estão no processo de reabilitação de que é possível. Se é possível se tornar o Batman, por que não é possível você se reabilitar? E se você, portanto, tem um amigo, algum conhecido que esteja neste processo de reabilitação, compartilhe o vídeo com ele, que vai motivar muito. Principalmente se ele for fã do Batman. Tem uma partezinha que eu não sei se eu concordo muito, mas eu vou relatar o que está na pesquisa. Que, segundo Paul Zé, neurocientista, a genética pode influenciar fatalmente. Ele se refere especificamente ao fato de que algumas pessoas têm uma assimilação muito mais rápida, muito mais simples com relação a isso, com relação ao aprendizado, no caso, né? Ele ainda está se referindo ao corpo, tá? Do que outras pessoas. Bom, você pode deixar no comentário se você concorda ou discorda, porque está aí um pequeno trecho da pesquisa que talvez eu não concorde de forma absoluta. Não é que eu nem uma coisa nem outra, né?
nem discordo absolutamente, nem concordo absolutamente. Acho que influencia com toda certeza, mas que não seria um fator de limitação, até porque quem viu outros vídeos meus sabe muito bem do que eu estou falando, né? Que eu não tinha facilidade em absorção de assimilação de conhecimento e fui melhorando ao longo do tempo. Talvez só demoraria, ao invés de 15 anos, 30 anos para me tornar o Batman, mas seria possível sim. Bom, segundo eu mesmo, em comparação com o neurocientista falando. Agora, tem uma parte que aí realmente eu tenho que concordar de forma absoluta, que ainda tem a ver com a genética, que é a produção do colágeno. Como eu não sei muito o termo técnico, o editor vai colocar na tela aqui a substância. Eu não sei nem se chama substância. Vai estar aí, eu não sou cientista, não tenho que saber. Tá aí na tela. E a pessoa precisa desenvolver esse colágeno, eu vou chamar só de colágeno. Esse colágeno, e se ela não tem essa produção contínua normal, ela fica mais propensa a lesões e também mais propensa a não se cicatrizar com facilidade, eu vou chamar de regeneração, a não se regenerar com facilidade. Isso pode ser um problema, porque por mais que você treine, quando você vai lutar, você pode se machucar, mesmo no ambiente controlado. E na rua, não é que você pode se machucar, você vai se machucar. Então você precisa ser menos propenso a lesões, ou ao menos a regeneração. Isso aí eu posso ficar tranquilo, que isso aí eu sou bom. Isso aí já mais um pontinho, já estou anotando aqui. Anota aí também o que você já consegue fazer ou não para ser o Batman. Lembrando que não basta você ser bom nisso tudo, não é o suficiente. E nem se você for o melhor nisso tudo, ainda não está bom. Por quê? Porque na hora do confronto direto, o Batman ele não mata. Então você precisaria aprender a matar para não matar. Por quê? Você precisaria saber a dosagem, um controle do seu corpo absoluto, para que você conseguisse entender qual é a gravidade de força, a potencialização da sua força e da sua velocidade que você consegue realmente levar um indivíduo a óbito e depois não fazer isso, tornando algumas vezes a dor boa o suficiente para você se evadir ou invadir, ou ainda para que você tire o indivíduo de combate sem matá-lo, correndo o risco de fazê-lo. Eu posso dizer com tranquilidade que seria mais fácil você aprender a matar uma pessoa do que você aprender a fazer em alto nível, lutando com 10, 15, 20, 30, 40 pessoas, essa proeza de você tirar todo mundo de combate sem matar ninguém. É mais fácil você aprender a matar alguém do que você aprender a esse equilíbrio fantástico que é o nosso alvo maior. E ainda no tocante a lesões, você precisaria ter um excelente conhecimento de primeiros socorros, inclusive de suturação. Dizem que é igual a costurar, então se você fizer um curso de costura já ajudaria. Lembrando que quem faz costura não pode fazer suturação, seria também errado, mas seria aqui uma análise de caso fria, né, na nossa quase que possível, na verdade possível segundo o neurocientista, utopia de ser o Batman. Você aprenderia costura para se costurar e primeiros socorros para se auto-atender ou atender alguma vítima, até o médico chegar, e às vezes até algum criminoso, como a gente vê em alguns casos, que ele realmente ajuda também os criminosos. E aí a gente está chegando bem perto da parte mais difícil, porque essa parte ainda é a parte fácil. Tá chegando a parte mais difícil, não é? E não acha que é o dinheiro não, que não tem a ver com dinheiro a parte mais difícil. Tudo bem que não é muito fácil, mas dentro do que é possível, ainda não é o mais difícil, tá chegando ainda. E ainda referindo à questão de lesões e tudo mais, não só você ter essa noção dos primeiros socorros, mas você ter alguém para te atender. Porque você precisaria de um médico muito bom, ou alguém que tivesse uma noção muito hard de medicina, para poder estar te atendendo, para fazer também as costuras em locais onde você não poderia fazer, torniquete, enfim, toda aquela parte de preferência com equipamento, mas se não tivesse, com o que tivesse, para poder a pessoa te atender, um médico te atender, tipo um Alfred. Já costurei você, já colhi seus ossos. No meio de tudo isso, eu fiquei muito empolgado com a parte física, porque dá pra ver que é possível. Não é fácil, mas é possível sim. E eu me empolgo com essas coisas, não sei você, eu me empolgo. Agora, tá, muito bem, eu já corro, eu praticamente voo, eu salto,
eu luto com 50 pessoas, eu tenho a noção médica. E tudo bem, mas imagina que você está deparado com uma pessoa que violentou e esquartejou uma criança. É normal sentir raiva. É normal ser tomado pelo ódio. Sua raiva lhe dá grande poder. Mas se deixar, ela o destrói. Logo, para ter tudo isso em equilíbrio, tem muito mais coisa para a gente falar, mas agora falando sobre a mentalidade, bom, a mentalidade, não existe um tempo cronológico que alguém possa te dizer. Óbvio que o corpo e a mente influenciam um ao outro, então você está em atividade contínua marcial, em atividade física contínua, vai sempre ser bom para a sua saúde, inclusive para a sua saúde mental, vai liberar hormônios maravilhosos que vão fazer toda uma influência dentro da sua psique. Agora, mesmo assim, você precisa de uma evolução mental quase impossível. Isso deteria você? Eu fui treinado. Treinamento não é nada! A vontade é tudo! A vontade de agir. Na altura do campeonato, de repente você fala assim, não, é melhor virar o Homem de Ferro que é mais fácil. E sim, também existem teses desse mesmo neurocientista de como virar o Homem de Ferro. Depois a gente, de repente, quem sabe, fala a respeito disso, mas também não é tão simples assim não. Exigiria também uma capacidade de treinamento. Agora, no tocante ao Batman e no seu treinamento mental, você precisaria de uma mentoria, de uma série de influências, sobretudo uma auto-influência, um alto senso crítico de justiça muito elevado. Uma frieza tal que se vê num cerco. Se você pegar uma tropa especial militar, você pega ainda uma minoria deles e você vai ter algo equivalente ao que a gente está querendo dizer. Porque não é apenas a pessoa ter sangue frio no conflito armado, não é só ter o sangue frio num conflito com reféns, ela ter sangue frio para isso, sem ter uma vida social, sem ter exatamente um momento de relaxamento, como você vê a figura do Bruce, que é a máscara do Batman. Você não tem um momento de relaxamento para descontração. Você tem uma vida que é uma máscara, a vida social que é uma máscara, não é uma realidade. Então você tem todos esses outros fatores sobre não dormir direito. E aí entra uma partezinha importante da gente falar, porque eu não vou tomar muito tempo falando de mentalidade. Talvez eu faça um vídeo falando só disso, porque tomaria o tempo do vídeo todo se eu fosse falar sobre o processo mental. Agora, no que é tocante a proteínas e tudo mais, a gente tem que falar também de alimentação. E aí tá aí, se o teu filho gosta do Batman, tu pode também compartilhar esse vídeo, mostrar pra ele, porque vai influenciar pelo menos ele comer. Depois ele vai te encher o saco, querendo fazer você botar ele em um montão de arte marcial, parkour, um montão de coisa. Vai, mas acho que vale a pena o custo-benefício. E sim, você precisaria de alguém muito top, um pouquinho de conhecimento, claro, mas alguém muito top para poder preparar as suas refeições. Pensei em preparar seu jantar. E, segundo alguns estudos de alguns outros especialistas em Harvard, tem mais propensão de ser o Batman da vida real quem é inscrito nesse canal, quem clicou no sininho de notificação, quem já deixou aquela curtida. Em nota, nas minhas considerações finais, eu não poderia deixar de dizer que o Christian Bale é o verdadeiro Batman. Depois eu vou fazer uma matéria só dele, para vocês entenderem do que eu estou falando, que vai ser falado um pouco da influência dos pais sobre os filhos, né? Dos pais dele, do pai dele, né? De forma especial. E aí você vai entender um pouco mais do que eu estou falando. E fica aí, portanto, esse recado, porque eu estou falando do ator mesmo, de como ele atuou, mas também de quem ele é. E aí, assim, fica aí um recadinho, que ele é o verdadeiro, e não outros que se eu coloquem aí, tá bom? Tenho mais uma consideraçãozinha para fazer. A outra consideração é que
O Christopher Nolan, esse é o meu diretor, esse é o diretor, tá? Para poder fazer esse tipo de filme, como foi feito na trilogia do Cavaleiro das Trevas. Esse é o diretor que tem que ser escolhido para qualquer coisa que realmente seja significativo, tá bom? E quem viu quem compra DVD original, né? Tudo bem que existem outros meios, mas eu sou muito mais a favor disso, muito mais fã disso. E quem é fã sabe o processo todo. Você tem a parte musical que o Christopher Nolan teve muito cuidado para colocar, para influenciar a sua mente, a minha mente, mesmo sabendo dos rapós de comunicação, do estilo de posicionamento de câmera, funciona do mesmo jeito. E depois a gente pode até fazer análises frias sobre esse tipo de caso, sobre cenas, sobre jogo de cena, sobre música, sobre em que momento isso influencia na gente. E você percebe aí a delicadeza de experiência também de diretores e atores para poder trazer um conteúdo de qualidade para a gente. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo!